Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de manifestar aqui meu grande entusiasmo com esse evento, e eu também partilho assim dessa vontade de fazer um elogio muito forte aos organizadores, né? Ao Matheus, ao Luiz Fernando, Cleiton, Rafael, do Grupo Távola, porque eles propõem para nós um debate que eu considero muito importante, decisivo, interessante e de grande pertinência para o nosso momento. Né? Um debate difícil, de duas áreas que ao mesmo tempo trabalham sobre o mesmo campo, com perspectivas muito diferentes, com que uma em relação à outra sempre foram irmãos ao mesmo tempo distantes, né? Que se via com muita desconfiança, né? Do lado das neurociências, né? A gente acabou de escutar, né? Vendo a psicanálise como algo datado, como algo uma pseudociência. Do lado da psicanálise, vendo as neurociências como uma espécie de construção artificial de algo que passava ao largo da questão fundamental do sujeito. E finalmente esse encontro, né, que o próprio Luiz Fernando dizia, que um encontro que sempre arrisca de ser um desencontro, mas eu diria assim, eu vou expressar desde início o meu ponto de vista, quantas possibilidades da gente fazer verdadeiras pontes entre a psicanálise e as neurociências, isso nós veremos no futuro, mas certamente essa exposição de duas diferenças nos obriga, no interior de cada uma desses campos, de cada uma dessas disciplinas, a um rigor maior, a uma exigência de se abrir ao outro e de poder colocar os nossos próprios paradigmas em questão. Ou seja, essa experiência dessa radicalidade absoluta, ainda que no futuro não resulte em pontes, certamente vai resultar em algo muito interessante e necessário para cada uma dessas duas disciplinas. É interessante porque, de fato, a partir dos anos 50, com o surgimento da psicofarmacologia de uma maneira mais sistemática, né, progressivamente aquele grande espaço que a psicanálise tinha nos debates da psicopatologia e mesmo em algumas áreas da psiquiatria foi diminuindo, né, e a própria psiquiatria ela começa a ter uma visão cada vez mais médica, cada vez mais especificamente neurocientífica, com a psicofarmacologia tendo um papel central. Só gostaria de recordar que é interessante como surge a psicofarmacologia, né? Quando a gente viu o primeiro grande agente antipsicótico dos anos 50 foi a clopromazina, que foi descoberta na França, né? Eu não vou recordar toda a história da clopromazina, mas tem um aspecto muito interessante, que a pessoa que faz os testes da clopromazina como agente psicótico, não é? O Jean Delay, era um grande intelectual, não era apenas um psiquiatra, um médico clínico, mas um grande intelectual, que fez de uma grande formação humanística, não é? Que ele mesmo, não é? Fez a sua análise pessoal com Henrique Pichon, e que escreve ele foi membro, né, da Académie Française, nível mais elevado, né, do debate intelectual na França. Ele faz uma grande biografia, né, sobre a juventude do André Gide, que é comentada pelo próprio Lacan nos seus escritos. E é interessante como eles concebiam, né, não apenas o grupo do Jean Delay, a gente pode pegar alguns artigos do grupo dele, mas também do Roland Kuhn, que um pouco mais tarde, na Suíça, ele faz os trabalhos com o primeiro agente antidepressivo importante, que é a imipramina. E o Roland Kuhn, além de ser um grande cientista biológico, era um grande intelectual, que se interessava muito em análise existencial, a psicopatologia relida à luz de Heidegger, à luz de Jaspers, né? E tanto para um como para outro, era muito interessante que eles jamais conceberam no início que a psicofarmacologia fosse um tratamento para tratar diretamente uma doença. Eles concebiam a psicofarmacologia como
um instrumento para tornar viável um processo de transformação, que eles chamavam de psicoterapêutico, mas diria de uma maneira vasta, clínico, de um sujeito. Ou seja, isso é uma coisa relativamente recente na própria história da psicofarmacologia, principalmente no campo da psiquiatria contemporânea, em que as nossas categorias são organizadas a partir dos sintomas e das síndromes, que a psicofarmacologia seria uma maneira pragmática de transformações de situações sintomatológicas. É interessante acompanhar, por exemplo, o debate que o próprio Roland Kuhn tinha com Janssen, que depois cria os laboratórios Janssen, cria o haloperidol, em torno dessa mesma noção. Seria interessante ver um pouco o que acontece quando a psicofarmacologia se transforma num negócio. Como a partir do momento em que a psicofarmacologia ela abre para uma indústria psicofarmacológica, como se transformam as relações também das concepções psicopatológicas e terapêuticas no campo da psicopatologia em geral. Então, tudo isso para dizer que são debates importantes, que não são debates fáceis, são debates de pontos de tensão frontais, e que é importantíssimo, decisivo e altamente louvável que um grupo de jovens e entusiastas que trabalham no campo das neurociências, no campo de uma abertura para a psicanálise, nos propõe hoje. Eu participo com muita alegria desse projeto. Quando eu recebi o convite da parte do Matheus, eu hesitei um pouco, porque talvez eu os frustre um pouco, porque a minha área de formação não é uma área de neurociência especificamente, o campo que me interessa é da psicopatologia. Ou seja, as neurociências me interessam de uma maneira incidental, aquilo que nos permite pensar o campo do psicopatológico enquanto tal. Foi por isso que eu pensei que algo que seria interessante para trazer como debate para vocês é um conceito, uma noção pouco estudada do Freud, com muitas incidências na teoria psicanalítica, com muitas incidências para se pensar a clínica em geral e não apenas a clínica psicanalítica, e que nos interroga no campo da neurociência. Então eu me propus a discutir com vocês a noção que Freud falava em alemão, o Klebrigkeit der Libido, a viscosidade da libido. É esse tema que eu gostaria de discutir com vocês hoje, e com o objetivo de, apoiado nessa noção concreta, propor algumas pautas de debate interessante, de formas de diálogo entre neurociências e psicanálise. Vocês vejam, mais uma vez, eu falo de formas de diálogo, não estou falando de formas de projetos de pontos em comum. Talvez isso se coloque ou não, mas de um diálogo em torno de pontos pertinentes. Para introduzir, então, a noção e como eu vejo a importância desse tema da viscosidade da libido, eu gostaria de apenas trazer uma curta referência, uma curta citação de Lacan, que em 1967 pronuncia uma conferência em Lyon, que ele chamava Lugar, Origem e Fim, Finalidades do Meu Ensino. Isso em 67. Ele, no texto dessa conferência, ele pronuncia essa curta frase: a psicanálise é uma possibilidade de recomeçar, se relançar. É uma frase curta que eu acho que, do ponto de vista prático, nos permite. Eu vou tentar usar, como eu sei que é o nosso auditório, assim, nós temos assim, pessoas aqui das mais diversas horizontes de formação, eu vou tentar usar uma linguagem que seja acessível para um verdadeiro debate entre nós. Eu diria que essa frase simples coloca, como elemento central da proposta da clínica psicanalítica uma transformação no plano do sujeito. Algo que possa relançar uma abertura, algo que permita a alguém
sair de um sistema mórbido de repetição e que ele possa se instalar em um mundo de uma maneira coerente com o seu desejo. Ou seja, ele destaca essa possibilidade de mudança, de transformação. Isso é importante, eu vou mencionar isso rapidamente, porque no início do pensamento de Freud é um médico também de formação neurológica. No início, para Freud, a clínica psicanalítica era muito mais uma clínica centrada em torno da verdade. Como o sujeito que, no processo neurótico, se recusa a se dar conta daquilo que, no fundo, ele já sabe, mas não suporta tirar as consequências daquilo que, no fundo, ele já sabe, ele cria uma clínica de poder resgatar para aquele sujeito uma confrontação com a verdade desse desejo que ele não aceita. Mais tarde ele vai se dar conta de algo muito mais complexo, que não basta se dar conta, não basta se apropriar desse saber que estava presente desde o início. É preciso cortar com algo que é muito mais fundamental, que é um sistema de repetição. Ele via que mesmo sabendo, o sujeito dizia para ele: olha, doutor, eu sei, mas ainda assim. Ou seja, do ponto de vista prático, havia uma não transformação, havia um ganho, digamos, de saber, um ganho de verdade, mas não propriamente uma reinstalação da posição subjetiva. Dessa maneira, o que se coloca como urgência, como campo necessário para essa clínica que Freud tentava fundar, é um sujeito que possa se reorientar na sua própria vida, fundado em cima do seu próprio desejo, seja em coerência consigo mesmo, a partir de modalidades completamente diferentes daquele sistema neurótico em torno do qual ele funcionava. Ou seja, há uma noção de plasticidade que está implicada desde o início. É por isso que, quando as neurociências trazem o conceito de plasticidade neurológica, plasticidade cerebral, essa ideia é tão bem acolhida como uma possibilidade de debate com a clínica psicanalítica. Um segundo ponto que eu gostaria também de trazer como preliminar do nosso debate é que vocês vejam que a clínica que Freud inicia desde o início não era uma clínica necessariamente de alívio do sofrimento. A questão do alívio do sofrimento é uma justificativa ética clássica, das intervenções clínicas em geral, das intervenções médicas, mas não necessariamente algo que seja uma autoevidência. O que eu quero dizer com isso? Na nossa mentalidade contemporânea, é mais ou menos autojustificável que alguém que apresente um sofrimento recorra ao tratamento clínico buscando alívio do sofrimento. Ora, se a gente introduz, por exemplo, como fez Freud no início, a questão da verdade, a própria questão do sofrimento se redimensiona. Quem tem experiência clínica, por exemplo, vou dar um exemplo clínico fora do campo da psicofarmacologia, mas que salta aos olhos. Tratamento de problemas de ereção, problemas sexuais. Frequentemente, quem tem uma clínica com esses pacientes, o paciente chega e diz assim, depois de um longo, em geral demora muito para chegar no tema, né? Quando ele consegue falar do seu problema sexual, ele diz: olha, doutor, eu estou com problema sexual, não consigo ter uma boa ereção, tudo mais, queria um remédio para ter ereção. Você pode fazer uma clínica, você vai lá e prescreve o medicamento. Em geral, ele consegue ter uma ereção. Agora, o que é interessante é que muitas vezes ele diz assim: olha, o doutor pergunta, mas o que está havendo? Faz algum tempo, estou com problema de ereção. Com a minha mulher eu não consigo. Mas como assim? O que isso quer dizer com isso? Com as outras eu consigo, com a minha mulher eu não consigo. Como é que é isso? Mas na verdade nunca deu certo, nosso casamento nunca foi legal, essa parte eu nunca desejei, a gente está
por conveniência junto, eu tenho um monte de amantes e tudo mais, mas com ela não dá. E é interessante porque vocês vejam, né? Com essa perspectiva, a gente se vê confrontado a um sujeito que provavelmente o único momento de verdade que ele tem no relacionamento com a mulher dele é que ele não pode mentir que ele tem desejo por ela, porque a ereção o desmascara. É tão evidente que ele não a deseja, e a não ereção é tão verdadeira com isso, que a verdade é que ela não tem ereção porque não quer, porque ele não a deseja. Então ele nos pede para tratar esse ponto de verdade. Ou seja, ele nos pede para manter intocado todo o resto, para participar dessa construção. A gente pode pensar, a gente pode entrar num terreno mais psicofarmacológico específico, a gente pode fazer uma clínica da insônia, em que o sujeito diz que tem insônia, a gente dá um remédio que ele pode dormir melhor, sem que em nenhum momento a gente coloque em questão o que está vendo com ele, para ele ter uma insônia. O que se passa na vida desse sujeito para que ele tenha uma insônia. Num caso como no outro, se apropriar, aqui nós estamos apenas no campo da verdade, se apropriar das condições pelas quais o sujeito não tinha ereção ou não dormia, frequentemente o que faz não é uma diminuição do sofrimento, é um aumento do sofrimento, mas de um outro tipo de sofrimento. No primeiro, o sujeito sofria pelo grande esforço que ele tinha de não encarar as questões que eram impasses na vida dele. Na segunda situação, ele renuncia a isso, ele vai utilizar essas mesmas forças para encarar as questões que se colocam para ele como impasses, para se virar de fato com elas. Um sujeito, por exemplo, né, que na Alemanha nazista se opusesse ao partido, teria um enorme ganho de sofrimento. Provavelmente consultaria no médico, dizendo: olha, estou sofrendo porque estou com insônia, estou com angústia, estou com medo, estou com depressão. E a gente vê que o mero fato de transformar o sintoma, uma depressão em não uma depressão, uma angústia no estado não angustiado, uma insônia num sono estável, a gente pode fazer toda uma clínica em que em nenhum momento coloque em jogo o plano propriamente específico da questão da verdade do sujeito. E ao contrário, ser coerente consigo mesmo, muitas vezes produz um grande sofrimento. O sujeito paga a conta da sua posição subjetiva. Eu estou apenas recordando isso porque na nossa maneira de raciocinar contemporânea é tão autoevidente que a gente está justificado de apenas diminuir o sofrimento como uma justificativa ética do nosso ato, que me parece importante recordar o que é uma clínica quando a gente inclui a dimensão própria do sujeito e da sua relação com o seu próprio desejo. Por outro lado, então nós podemos dizer que a gente pode repensar a clínica não como uma clínica que vai organizar sintomas e sofrimentos de uma maneira que se transforma em alvos que nós vamos operar. A gente pode pensar o que é uma clínica de uma existência inautêntica. Qual o preço que o sujeito paga, por exemplo, por não assumir sua própria posição de desejo, sua própria posição desiderativa. Ou, por exemplo, não assumir o preço que tem o sofrimento de uma decisão, de uma tomada de posição, de o encarar numa certa situação. Muito bem. Então, com essa ideia então de uma clínica que não apenas permita ao sujeito se dar conta de dimensões da sua verdade, mas principalmente que possa fazer algo a respeito, que possa cortar com o sistema de repetição, a ideia da plasticidade cerebral foi muito bem acolhida, enquanto denomina essa capacidade adaptativa do sistema nervoso, essa propriedade que ele tem de desenvolver alterações estruturais em resposta à experiência.
em resposta ao mundo, em resposta a condições mutantes. Isso é bem acolhido pelo psicanalista, porque permite pensar essa transformação fundamental. O sujeito não está prisioneiro a um destino, e também ele não está prisioneiro de uma maneira absoluta a um destino biológico. O próprio Kendall, foi mencionado aqui, ele dizia que, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem pode levar a alterações estruturais do cérebro, e que o mapa cortical de um adulto está sujeito a constantes modificações com base no uso ou na atividade dos seus caminhos sensoriais periféricos. Ou seja, há uma esperança, há uma margem, há uma aposta, uma margem de capacidade de reorganização. Ora, isso nos permite pensar já certos problemas clínicos imediatos. Eu acho que, a partir dessa breve introdução, a gente poderia pensar, por exemplo, numa espécie de paradigma clínico, o que aconteceu nas últimas décadas com a abordagem clínica da síndrome de Down, da trissomia do 21. Acho que esse exemplo é paradigmático, é o tipo de situação clínica que ninguém coloca em questão um fundamento biológico evidente. Ela se define mesmo por essa trissomia. Ora, o que era o destino dessas crianças há 25 a 30 anos atrás? O destino da síndrome de Down era um destino completamente fechado. Ele iria ficar um retardo mental, ele teria dificuldade de integração e ele morreria mais cedo que os outros. O médico dizia para a família, quando a criança nascia: olha, mamãe, olha, papai, essa criança tem uma alteração biológica incurável, ele vai ser um retardado mental e vai morrer mais cedo. E a família, então, o tratava como um coitadinho retardado mental que vai morrer mais cedo. A enorme modificação do que aconteceu com essas crianças surgiu. Na síndrome de Down, praticamente não houve nenhum tratamento biológico importante, apesar dessa doença ser claramente biológica. Agora, a enorme modificação clínica que foi possível foi porque se mudou a relação que se tinha pressupondo um sujeito, pressupondo uma abertura, pressupondo uma plasticidade. Foi um pouco o que aconteceu nas afasias também, com lesão cerebral. Há 30 anos atrás, olha, lesão cerebral, não dá para fazer nada, então entregamos os pontos e vamos tratar como um pobre coitado. No momento em que se começou a pressupor um sujeito com uma alteração biológica, no interior daquela, que necessitaria de novos tipos de organização, hoje nós temos, por exemplo, crianças com síndrome de Down, que têm níveis de integração, de socialização, de aquisições cognitivas, de trocas com os outros, que não se tinha há 20 anos atrás, sem que nenhum tratamento biológico novo tivesse sido introduzido. Então vocês vejam que o problema do sujeito é um problema que nos interpela também no nível neurocientífico. Por exemplo, ninguém de bom senso, baseado em critérios unicamente racionais, conversaria com uma criança, com um bebê. Porque não adianta conversar com alguém que a gente sabe que não entende. Ora, apesar de ter certeza absoluta que ele não entende, vai ser pressupondo ali um sujeito, que um sujeito pode se constituir. E que se a mamãe não falar para aquela criança que não entende, que não fala a língua, pressupondo que ele é capaz de entender e responder, esse sujeito jamais se constituirá. Não levar isso em conta, não levar que a dimensão da pressuposição do sujeito é uma função, primeiro ética, mas em segundo clínica, porque ela produz efeitos concretos, produz, constituindo um sujeito, uma criança normal que fala, produz numa criança com trissomia do 21, com a possibilidade que ela tem de ampliação do seu mundo, produz num sujeito afásico por uma lesão cerebral.
não levar isso em conta tem consequências clínicas. Nesses casos que eu já disse, mas um outro que é totalmente, digamos, na discussão do momento, que é a respeito do autismo. Né? Vocês talvez estejam ao par dessa situação extremamente grave, do meu ponto de vista, né? Que o governo do Estado de São Paulo recusou-se agora a continuar financiando, né, o Centro de Referência da Infância e da Adolescência, na Unifesp, que era um grupo que funcionava há mais de 30 anos, trabalhando com essas crianças, inclusive com referencial psicanalítico. Mas o ponto que eu queria discutir, né, com vocês não é exatamente o fechamento, mas a justificativa dessa recusa. No documento que foi enviado pela Secretaria da Saúde, diz assim: do ponto de vista técnico, cabe comentar que a abordagem é essencialmente psicanalítica, fugindo um pouco do mainstream da psiquiatria atual. A gente se coloca um pouco em questão, primeiro, aonde quer chegar esse argumento. Né? Nosso papel é ficar sempre no mainstream. Bom, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é o que vem seguindo. Não há evidências científicas da sua efetividade. Então, eu gostaria de discutir então com vocês um pouco a noção de evidência científica nesse caso, nesse tipo de situação, porque isso vai nos permitir pensar no que a noção de viscosidade da libido nos permite avançar nesse debate. Se a gente pega como critério de evidência científica critérios pragmáticos de transformação de quadro de sintomas ou de readaptação social, que seja as instituições públicas, que seja a própria psicanálise que dê esse como critério, elas simplesmente não estão entendendo qual é a especificidade, qual é aquilo que a psicanálise pode aportar nesse tipo de clínica. Porque a psicanálise, o que ela pode aportar nesse tipo de situação, não é uma concorrência com a medicação, com o serviço social ou com orientação de pais. O que ela pode aportar é uma interrogação da posição do sujeito na clínica e na constituição do dispositivo clínico. Você pode perguntar, né, eu acabei de trazer o exemplo para vocês, né, da trissomia do 21, qual o efeito que tem na transformação das reorganizações possíveis com esse sujeito quando a gente reintroduz, por exemplo, a pressuposição de sujeito. Eu perguntaria para vocês, que preço paga a clínica, que preço paga a sociedade, se os nossos serviços públicos só são sensíveis à dimensão de readaptação e de alívio de sintomas, como critério de eficácia. Não é à toa que os nossos transtornos mentais atualmente, as nossas mental disorders, elas não escondem nada, elas são consideradas como disorder, tem uma order implícita que ela jamais é definida no manual diagnóstico, mas seria interessante que os clínicos, os cientistas se interrogassem sobre a order que é pressuposta a ser restabelecida com a nossa intervenção clínica. Mas para as nossas instituições que são tão apaixonadas pelo mainstream, uma interrogação da ordem, ela talvez não esteja na ordem do dia, mas talvez os nossos debates possam interrogar exatamente que ordem é essa que nos solicitam a restabelecer, trazendo a paz aos espíritos, a readaptação dessas crianças. A noção, então, de viscosidade da libido, ela é importante para nos fazer um contraponto ao nosso entusiasmo, ou nos fazer avançar na nossa concepção sobre o uso que a gente pode ter do critério de plasticidade cerebral. Quando o Freud fala de viscosidade da libido, que é um termo que ele usa ao longo de toda a sua obra, do início ao fim, que é uma qualidade que ele postula
para explicar a maior ou menor capacidade de vincular a libido a um objeto ou uma fase e ao seu grau de dificuldade de mudar de investimentos. Ou seja, no fundo, por que há uma adesão tão grande a um certo tipo de organização, de funcionamento, a um certo tipo de organização da própria fantasia? E por que alguns, mesmo se dando conta disso, conseguem se desembaraçar disso e reorganizar sua vida de outra maneira? E por que outros têm uma enorme dificuldade de reorientá-la? Ele usa termos, por exemplo, além de viscosidade, de aderência, de fixação, de tenacidade da libido e também de inércia libidinal. Note-se também que o termo de viscosidade refere-se à representação da libido freudiana como uma espécie de um fluxo líquido, uma metáfora líquida, de uma viscosidade. Era um líquido que deveria fluir, que deveria ter um máximo de possibilidade de dispersão, de plasticidade máxima, e que, paradoxalmente, não consegue se desfazer desses, algo que o gruda, algo que o fixa, algo que o impede de se deslocar. Freud enfatiza essa noção em dois contextos fundamentais. No nível teórico, quando ele tenta reconstruir a evolução da criança e da sua sexualidade. E ele nota, então, esses fenômenos de fixação, né, como, por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, que ele pega por que ele fica tão fixado numa certa cena da infância, nesse período crítico em que algo se inscreve nele como uma espécie de divisor de águas, que vai organizar todo o mundo da fantasia dessa criança. Todo o desejo, todo o impulso, todo o erotismo da criança vai ficar organizado em torno dessa fantasia. Então ele vai se perguntar nesse nível teórico, mas fundamentalmente Freud vai interrogar o problema da viscosidade da libido na teoria do tratamento, tentando indicar os limites da ação terapêutica. Porque ele diz que em alguns casos a cura, os processos que deveriam ter sido desencadeados pela cura vão muito mais lentamente, porque aparentemente o paciente não consegue se liberar de um investimento libidinal no objeto e desenvolver-se na direção da reorganização de um outro mundo erótico, de um outro mundo de fantasia. Ele não consegue fazer isso, mesmo se apropriando, mesmo reconhecendo a verdade daquilo que ele descobriu. Ele vê, então, nessa dimensão que ele chama de adesividade, de viscosidade da libido, um fator constitucional, irredutível, diz Freud. Ele chama de um número primo, que a análise é impossível não consegue alterar. E que, além disso, que ele se acentua com o envelhecimento, a tal ponto de que, diz Freud, ele se colocava em questão se deveria se propor um tratamento psicanalítico para pessoas de mais de 50 anos. Eu já estaria fora aí do critério freudiano. Ou seja, a viscosidade da libido, essa noção, parece testemunhar de uma espécie de inércia mental, comparada à entropia num sistema físico. E que Freud, então, vai considerar como um fator central para uma concepção da etiologia da neurose enquanto fator constitucional. Então vocês vejam, essa noção está implicada no problema da repetição, porque o sujeito não para de repetir, e porque ele se mantém fixado a certos objetos eróticos, a certas fantasias, a certas fixações traumáticas. Ora, a repetição é um problema psicopatológico maior, e em particular para aqueles que estão na clínica cotidiana. Por que justamente aquele sujeito que te diz
Doutor, eu sou infeliz, meu marido me bate, ele bebe, ele xinga com as crianças. Aí você vai lá, dá um remédio, conversa com ela. Certo que no mês que vem, quando ela vier para outra consulta, o médico, ela tomou alguma providência com a vida dela. Não, mas ela, na vez que vem, ela diz exatamente a mesma coisa. Doutor, eu sou infeliz, meu marido bebe, ele me bate nas crianças. E no mês seguinte a mesma coisa. E você espera que ele vai tomar uma providência e nada foi feito. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e nada acontece. Um dia o marido bebeu tanto que sangrou e morreu. 6 meses depois ela volta, olha, doutor, casei de novo. Mas eu sou muito infeliz. Ele também bebe, ele também bate nas crianças, ele também. Então, era esse tipo de fenômeno que Freud falava de um fenômeno diabólico. É porque o sujeito não consegue sair daquilo que justamente o atrai para a própria perdição. Por que ele gira em círculos em torno disso? Porque ele retorna. É como se a vida inteira dele fosse um grande debater-se para escapar desses grandes pontos. O sujeito acaba, pelos mais diferentes percursos, fazendo exatamente a mesma coisa, tropeçando exatamente na mesma pedra, como aquilo que desde o início para Freud é uma neurose de destino. Vocês sabem que a própria tragédia que dá origem um pouco à reflexão teórica freudiana, o Édipo, o rei dos Sófocles, não é uma criação do Freud, dos críticos de teatro, é uma tragédia de destino. Como é que o sujeito, que antes de nascer já tem o seu destino traçado pelo oráculo, que ele descobre que esse destino é traçado pelo oráculo, ele tenta por todas as maneiras escapar do seu destino, e quanto mais ele tenta escapar do seu destino, mais ele o cria. Esse é o ponto. Ora, e também esse é um ponto que foi fundamentalmente atacado pelos críticos da psicanálise, em que, eu vou trazer apenas uma, mas em algumas críticas, que é um debate interessante entre psicanálise e neurociências, poderia ajudar a avançar. Por exemplo, Van Riayer, que é um professor emérito de psicologia da Universidade de Louvain, especialista em terapias cognitivo-comportamentais, alguém que tem uma visibilidade pública muito importante nesse debate das críticas contemporâneas da psicanálise. Eu vou citá-lo aqui num livro dele. Ele diz assim: a psicanálise aparece como uma terapêutica muito pobre, não porque os inanalisáveis tenham necessidade de sofrer, mas porque o tratamento analítico não provoca o descondicionamento ativo e sistemático das reações infantis fóbicas, obsessivas, etc. Se me dissesse, de nada adianta se dar conta se fundamentalmente não muda. Era algo que já estava debatido no próprio tempo de Freud, no grupo de Freud. Por exemplo, quando um dos colaboradores mais próximos de Freud, Ferenczi, ele trabalhando, por exemplo, com fóbicos, ele via esse tipo de situação. Assim, eu vejo pacientes que eles mesmos se dão conta dos seus impasses, dos seus conflitos, das suas determinações históricas, enfim, mas quando ele tem que sair de casa, ele não consegue sair de casa se ele tem crise de agorafobia ou crise de pânico. Então, ele propõe o que ele chama de uma técnica ativa, algo que não vai interferir apenas numa apropriação do sujeito da sua verdade, mas que permita que ele corte com uma maneira de funcionar. Ou seja, com a ideia da viscosidade da libido, a gente tem também essa referência que se os objetos do passado, aos quais nós somos ligados, eles não se desinvestem da libido, o sujeito jamais será livre para poder reinvestir de outras maneiras a sua vida e seu mundo. Essa é a questão, ao mesmo tempo, teórica e clínica, que se coloca por Freud e que evoca então o nosso ponto de partida quando Lacan dizia que uma psicanálise deve ser uma oportunidade para recomeçar, para se relançar. Eu gostaria então, para encaminhar então o nosso ponto de proposição, de
no que a ideia dessa viscosidade da libido nos permitiria abrir alguns pontos interessantes de debate entre psicanálise e neurociências. Vocês veem, Freud coloca a viscosidade da libido como esse número ímpar, esse número primo, irredutível, constitucional. Vai ser o estatuto do constitucional que eu gostaria de trazer como debate para vocês. Vocês sabem, ou talvez não saibam, mas eu vou falar então brevemente, porque talvez alguns de vocês não estejam a par disso, não? Mas ao longo da sua obra, Freud desenvolve o que ele chamava das equações etiológicas. É como conceber uma sobredeterminação do fato psicopatológico heterogêneo e que pudesse dar conta daquilo que ele conseguia observar na clínica. Ele começa a construir essas equações etiológicas desde o início, em 1894, ele faz a primeira equação etiológica. No início ele achava que essa equação etiológica funcionava a partir de uma predisposição biológica, uma espécie de vulnerabilidade, algo que seria constitucional. Claro que ele não está pensando nas teorias genéticas contemporâneas, ele pensava na referência do seu tempo, nas teorias da degenerescência, mas de qualquer maneira, assim, é qual a priori biológico a partir do qual o sujeito vai se organizar. Com essa predisposição biológica, o sujeito teria as primeiras experiências infantis. Então, isso formaria um primeiro elemento da sua equação etiológica. De que maneira essas primeiras experiências infantis, que organizariam uma espécie, se a gente pegar o modelo do projeto de 1895, uma primeira rede de organização, que ele chamava de facilitações, de bannings, de sistemas de associação, para ele, de associações de neurônio, de vias, de circuitos privilegiados, que essas experiências dadas em cima de uma base de predisposição formariam o que ele chama de constitucional. Então, o que é interessante aqui é que o constitucional daquilo que seria uma viscosidade, ou seja, de algo constitutivo do sujeito, por Freud, ele não se resume a uma determinação biológica, mas é como essa predisposição biológica foi moldada. E moldada num primeiro tempo em que as possibilidades de arranjo são máximas, mas que uma vez instaladas, elas já não permitem o mesmo tipo de plasticidade que antes. É como uma espécie da língua materna. Qualquer bebê pode ser um falante, ter por língua materna qualquer língua do mundo. Mas uma vez instalada essa língua materna, uma segunda língua vai ser uma nova aquisição, que vai se dar em cima dessa base com mais ou menos margem de manobra. É um fato, digamos, da experiência cotidiana. Aí tem a ver com a questão do envelhecimento que falava Freud. É mais fácil aprender uma língua estrangeira quando você é um bebê pequeno, quando você é uma criança, do que uma pessoa de bastante idade. A ideia que Freud tem aqui, então vocês vejam, ela não é muito diferente do que a gente possa pensar a partir de certos elementos colocados em jogo pelas neurociências. Mas o que é importante aqui é que o grau de determinismo de Freud, aqui a biologia não é um destino. Aqui o que vai organizar o constitucional não é matéria bruta biológica, mas vai ser essa primeira amálgama, essa primeira configuração nesse período privilegiado, nesse período crítico. E que isso formará para Freud o que ele chama de constitucional. E é interessante que vocês pegarem a psicopatologia mais contemporânea,
Quem conhece um pouco de Tellenbach, por exemplo, autor relativamente contemporâneo, ele vai pegar a questão do constitucional em numa proximidade muito próxima dessa. O sujeito nunca. O desencadeamento da psicose nunca se dá unicamente por um fenômeno atual, por um fenômeno contemporâneo. É um fenômeno contemporâneo que vai se dar dentro de uma certa constituição, ou seja, dentro de um sistema subjetivo organizado de uma certa maneira. Isso nos permite pensar também questões psicopatológicas clássicas com uma nova luz. Como Freud propõe, então, ao mesmo tempo, ele propõe uma leitura dessa complexidade da sobredeterminação do psicopatológico, da problematização da noção da causa, que ela não será jamais linear, e que a doença não se resume a seus sintomas. A gente tem um diálogo com a psicopatologia clássica que permite, inclusive, fundamentar certos experimentos no próprio campo das neurociências. Por exemplo, Tobias e Bloiler. Apesar do delírio ser um fenômeno psicótico maior, do ponto de vista sintomatológico, ele diz assim, não se pode dar um estatuto para o delírio sem fazer uma psicopatologia do delírio. Porque para Bloiler, o delírio não é um fenômeno primário da psicose. Apesar de Bloiler considerar que havia elementos primários, psicopatológicos primários. Ele diz, não, o delírio não é nem Freud nem Lacan. Não, o delírio é uma tentativa de tratamento, é uma tentativa de cura. Está em Bloiler, tem outros que precederam esses debates da esquizofrenia em torno de 1911, da constituição da categoria esquizofrenia. Estudar como fenômeno, como alvo, como siglo, como objetivo, fenômeno de pesquisa, seja psicanalítica, seja neurobiológica. O delírio é saber que nós estamos passando ao lado do debate fundamental do estatuto psicopatológico do delírio. Ou seja, já para Bloiler, o delírio é uma construção com o restante que ficou. Uma tentativa de reintrodução de sentido ou de uma reconstrução de um mundo cujos determinantes, os fundamentos propriamente simbólicos se desorganizaram de uma maneira radical. Ou seja, uma pesquisa de natureza biológica para Bloiler pressupunha uma análise psicopatológica, tal como para Roland Kuhn, um tratamento psicofarmacológico pressupunha um estudo psicopatológico. Não basta apenas constatar que uma certa molécula, numa certa condição, pode eliminar um fenômeno do tipo alucinatório. A questão, por exemplo, para Roland Kuhn era em que dimensão? Qual é o efeito propriamente existencial psicopatológico da supressão no mundo daquele sujeito de um fenômeno alucinatório? Vocês vejam? É muito mais complexo do que simplesmente construir a alucinação como alvo da terapêutica. Dito em outras palavras, não existe terapêutico qualquer que seja sem uma psicopatologia. Isso não quer dizer que não sejam indispensáveis os estudos que nos permitem nos instrumentalizar para a transformação de estados psíquicos no campo da clínica. Ninguém nega, ou pelo menos eu não nego. Tem gente que nega, eu não nego. Pelo contrário, que eu deixei clara a minha posição. Da importância indispensável de a gente poder dispor, por exemplo, de substâncias que possam diminuir um estado de angústia desesperador, uma depressão com risco de suicídio imediato, comportamentos impulsivos que o sujeito pode fazer, atos do qual ele vai se arrepender, mas que ele não tem como controlar.
jamais a gente pode pensar, que infelizmente é um pouco o caso do que está acontecendo hoje, que o objetivo do tratamento é simplesmente a extinção daquilo que o psicofármaco tem como alvo de transformação. Ainda que ele suprima o elemento alucinatório ou delirante, isso faz sentido no contexto psicopatológico, no contexto clínico, mas não no contexto. A terapêutica não é a eliminação de sintomas, não é necessariamente a eliminação dos sintomas, como necessariamente não é a eliminação da insônia ou da impotência sexual ou outros sintomas. Muito bem. Eu gostaria então de trazer justo alguns elementos. Eu teria outras coisas para dizer, mas como a gente está avançado no tempo, eu gostaria que a gente talvez tenha algum momento para a conversa. Mas que tipo de abertura, que tipo de problema a noção de viscosidade da libido do Freud nos coloca e que tipo de abertura de diálogo talvez esse conceito possa nos ajudar. Primeiro, Freud parte de uma constatação clínica. Tem certos elementos que ele diz assim, mesmo colocando dispositivo, eu tenho que pensar um outro tipo de dispositivo clínico, porque eu vejo como um irredutível. Segundo, isso obriga a pensar a causalidade dos seus e a complexidade dos fatos psicopatológicos, como ele concebia, de uma maneira multifatorial e complexa, cuja equação ela é enigmática. Ele tenta construir um referente que nos permita nos situar numa dimensão heurística, mas não numa dimensão propriamente proposicional. Como a gente consegue imaginar que esses diversos elementos possam interagir de uma maneira precoce, em momentos privilegiados, em que algo se estabelece como uma espécie de um primeiro padrão, em cima do qual todos os outros serão novos padrões, que podem se deslocar num contato com o outro, desde que a gente pressuponha uma certa abertura, que a gente pressuponha não a fixidez irredutível do sujeito, mas que a situação transferencial permita essa pressuposição de plasticidade, aquilo que se apresenta como viscoso. Mas nos interroga também de que dispositivos, propriamente biológicos, dispositivos que a gente pode imaginar de possibilidade de transformação da capacidade do sujeito nesse nível da equação de se apresentar como mais plástico. É interessante, eu não vou voltar a isso, mas eu gostaria apenas de reevocar. Durante um período em que nós estávamos menos preocupados em não fugir do mainstream, se fazia muitas experiências, houve um momento das experiências com alucinógenos. E teve uma experiência, inclusive, de psicanalistas que trabalhavam, por exemplo, na narcoanálise, em que dimensão, por exemplo, a transformação por substâncias químicas da experiência subjetiva e da experiência da memória permitiria o sujeito entrar em contato com dimensões de si mesmo, das quais ele poderia se servir de outra maneira. Essas experiências talvez não tivessem, naquele momento, levado a muitas coisas, mas elas permanecem como desafiadoras de olhar esse fenômeno por uma outra perspectiva. Como, ao mesmo tempo, nós sempre teremos isso que o Freud chama dessa constituição, que vai funcionar de uma maneira mais ou menos rígida, mais ou menos fixa, que é o próprio dispositivo da clínica que Freud constitui é um dispositivo que visa interferir nisso. À medida que a psicanálise avança, aquilo que no início Freud chamava de termos mais neutros, como interpretação, como tomada de consciência, ela começa a ter termos mais ativos. A partir de um certo momento, a psicanálise começa a falar das suas intervenções como corte, como parada, como... fiz uma lista aqui, não estou encontrando aqui. Como interrupção, como ato
ato analítico, como algo se corta. Ora, o que eu gostaria então de deixar para vocês, a partir desses elementos, é o que um verdadeiro diálogo dá entre a psicanálise e as neurociências, organizados pela possibilidade de se encontrar, não numa ponte geral, mas no campo da psicopatologia e no campo da clínica, e eu diria, bom, aqui é um pouco mais distante de mim, mas é imaginável, no campo dos modelos de pesquisa, que nos permitiriam pensar de uma maneira fundamental no que aquilo que deveria ser um destino pode ser uma abertura. Eu vou parar por aqui para ver se a gente, não sei se está previsto algum momento de perguntas. Tem mais 10 minutos? Estou fazendo uma corrida aqui contra... tá bom. Tá bom, então eu ia encerrar por aqui, mas como ainda tem mais 6 minutos, eu só gostaria de trazer um pequeno elemento para acrescentar aqui, talvez, no nosso debate. A psicanálise, ela se interroga, então, sobre em que momento da sobredeterminação dessa equação etiológica o sujeito, enquanto tal, está implicado. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, e que talvez nos permita pensar outros horizontes de diálogo entre psicanálise e neurociência. Vamos tomar, por exemplo, situações em que uma base de uma predisposição biológica, ela está, digamos, relativamente bem fundamentada. A gente pega, por exemplo, transtornos afetivos maiores, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, em que, bom, não é totalmente infundado se dizer que uma participação, por exemplo, uma predisposição genética, ela é decisiva aqui. Como é que Freud colocava isso na sua equação etiológica? Né? Ele dizia que existe, né, um fator, que ele chamava esse fator dessa predisposição, né, que era essa condição necessária, mas que haveria uma causa específica. A ideia da causa específica, tal como a condição necessária é assim, a psicopatologia não se produz sem que ela esteja lá, mas ela não é suficiente. A causa específica, ela é uma condição necessária, ela é indispensável, e ela que vai determinar a forma dessa psicopatologia, mas fundamentalmente que ela se coloque enquanto psicopatologia. Depois eu vou acrescentar outras causas acessórias, causas desencadeantes. Mas é interessante que durante toda a história, né, das pesquisas no transtorno afetivo bipolar, todo o conhecimento que foi se acumulando de causas genéticas, né, de fatores genéticos predisponentes, a gente pode conversar um pouquinho mais em detalhe depois se tiver tempo, também se encontrava um fator paradoxal. História de perdas precoces na infância, história de abuso e violência na infância, crianças que foram, que tiveram, assim, infâncias muito traumáticas, né? Traumáticas no sentido popular do termo, né? Aquilo que na nossa cultura em geral nós identificamos como violência, como abuso, como abandono, como marcas violentas de desamor e de ataque. Então, algo parecia com muito interrogativo. Então, como considerar que nesse tipo de fenômeno psicopatológico esses dois elementos foram sendo descobertos mais ou menos simultaneamente e aonde situar a constituição do momento de consolidação da psicopatologia? O exemplo que eu queria dar para vocês é assim. Vocês imaginem uma situação de casamento, né?
Então, os noivos estão saindo do altar, acabaram de fazer uma jura de amor eterno. Eles pegam o carro para a lua de mel, chega o bandido e para o carro, entra, leva eles para um barraco, leva tudo que eles têm e antes de ir embora diz assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou sair daqui agora, eu vou embora, mas antes de ir embora eu quero matar um de vocês. Qual dos dois eu devo matar? E um dos dois diz assim: mata ele. Não, então, mata ela. Digamos que aqui ele fala mais rápido: mata ela. Aí o bandido diz assim: não esquenta a cabeça, é brincadeirinha, vou deixar os dois viver. Vou deixar os dois viver. Do ponto de vista prático, nada aconteceu, não teve lesão física, eles podem, o hotel, não perderam nenhum avião, o hotel está reservado, mas aquele passo do sujeito, ainda que tenha sido mínimo, ainda que eles tivessem namorado durante 10 anos, que tivessem feito 1 milhão de juras de amor eterno, é suficiente esse momento para transformar definitivamente tudo que foi lido, para se reler retrospectivamente tudo que aconteceu entre eles até então. Quais as consequências? A gente pode associar essa imagem a uma outra imagem. Vocês imaginam assim, uma enorme refinaria de petróleo, então de gasolina, refinou o petróleo e está cheio de tonéis, milhões e milhões de litros de gasolina. E que um sujeito vai lá, o sujeito nunca participou, nunca foi num poço de petróleo, não tem a menor ideia do que é refinaria, não tem nada. Mas ele pega um palito de fósforo, ele acende e joga lá no. Ele faz uma explosão que termina com uma cidade. Apesar da participação dele em todo o processo da refinaria seja muito pequeno, o ato dele é decisivo, com consequências eternas. Como a gente não poderia, por exemplo, conceber modelos psicopatológicos que levem em conta exatamente isso, em que a gente pega a posição do sujeito em condição necessária e condição específica. Alguém que, diante, por exemplo, de uma situação de perda, um que não está na refinaria de petróleo, mas disse assim: mata ela. E o outro que está. Numa e noutra, as consequências podem ser muito diferentes, mas a implicação do sujeito é a mesma. Quer ter, no primeiro caso, não houve consequência maior, mas a posição do sujeito é totalmente engajada do mesmo jeito. Que haja ou não haja gasolina por perto, que haja ou não haja predisposição dessa gasolina, isso não elimina de forma alguma uma interrogação sobre a posição do sujeito. Então, eu encerraria perguntando para vocês, para a gente refletir, o que é então, quando a gente concebe, quando isso se passa para um plano prático, para um plano clínico, para um plano, a gente vem discutir de uma política de saúde, por exemplo, em que a gente leva como único critério de eficácia se explodiu ou não explodiu a refinaria, em que em nenhum momento se coloca a questão do mata ela. O que acontece com uma clínica que esquece disso? O convite que eu faço é: como poder pensar então as relações de psicanálise e neurociências em que a posição do sujeito seja contemplada no interior do dispositivo. Muito obrigado.